E aí, pessoal, bem, boa noite. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que a gente pode tirar de tudo isso uma reflexão sobre um costume que existe no nosso país. Ah, Aqui na página, todo mundo sabe, nós falamos de homeopatia, né? Como também todo mundo sabe, a homeopatia é muito atacada, não só no Brasil, no mundo inteiro também, e também pouco entendida, né? E por que ela é tão atacada? Né? Vamos ser sinceros. O que acontece que as pessoas atacam tanto a homeopatia? Peguemos então, por exemplo, o caso do Instituto Questão de Ciência, por exemplo, ou seja, fundado por doutores, fundado por professores de universidade, fundado por pessoas do meio da ciência, ou seja, por que é que pessoas com graus de conhecimento, ou seja, eles não são pessoas burras, né? Eles têm estudo, eles têm formação, eles têm até doutorado, ou seja, eles têm vários diplomas. Por que é que no nosso país existe ainda hoje pessoas deste nível que não vão aceitar de forma nenhuma, nem mesmo conversar com quem, por exemplo, é homeopata? Por que não vão nunca estudar essa questão mais aprofundadamente? Sendo assim, a gente olha para o cenário atual, que vai envolver política, economia, ciência e tudo mais, para esse cenário de pandemia. E a gente observa que no nosso país, principalmente, claro que isso também tem em muitas outras partes do mundo, mas no nosso país principalmente existe então uma cultura, um costume que causa muito mal, que é muito maléfico para a população, que a gente consegue observar muito bem no nosso país, que é o seguinte: quanto menos eu sei, quanto mais ignorante eu sou sobre algum assunto, mais eu preciso urgentemente abrir a minha boca para falar sobre ele, para dar a minha opinião. Quanto mais ignorante eu sou sobre aquele tema, mais eu preciso falar, mais eu preciso abrir a minha boca, mais eu preciso escrever lá nas minhas redes sociais o que eu acho. Porque é isso que acontece, tá? Você assiste a grande mídia e aí você fala assim: meu Deus, o Bolsonaro, ele é um monstro, ele é um genocida, ele é o cara mais irresponsável do mundo, ele é pior que Hitler. Nós precisamos fazer alguma coisa para depor o Bolsonaro. Tá. Aí então depois você vê outras pessoas que também são qualificados, né? Falando: não, o Bolsonaro está fazendo coisa certa. Ele está seguindo o que outros países estão também fazendo, que é o lockdown, que é a quarentena vertical, de você proteger os menos vulneráveis e mandar para o trabalho aqueles que podem trabalhar, aqueles que são menos vulneráveis à doença, a parte grave da doença principalmente. E aí então você vê e você fala: caramba, mas o que está acontecendo? Quem que está certo? Aí vem um cara, você assiste um vídeo de um cara, o cara, não, tá morrendo exponencialmente pessoas no mundo. Fala: caramba, o bagulho tá feio. Tipo, o povo tá caindo do meu lado morto e eu não tô vendo. Não, as mortes estão subindo, o número de mortes está subindo de modo exponencial. Você fala: porra, o negócio tá feio mesmo. Então, né, vamos ficar todo mundo em casa. Aí você vê um outro falando: não, no Brasil está sendo já os casos que existem, mais da metade já estão se recuperando. Em outras partes do mundo você também vê que o negócio está assim, mas fala assim: caramba, o que está acontecendo? Quem está certo, quem está errado, quem que não está? E aí? Porém, antes de você fazer esse exercício básico de tentar olhar os dois lados da conversa, você olha um lado e já começa a emitir a droga da sua opinião. Porque é uma droga. Porque você não verificou os dados que a grande mídia ou outra pessoa falou sobre o coronavírus, e você também não verificou os dados que outra pessoa que tá mais do lado do presidente falou ou expôs para você.
Ou seja, resumindo, você não fez droga nenhuma para ir atrás de dado algum. Nós precisamos ser, neste momento, muito sinceros. Você não leu porra de artigo nenhum. Você sabe disso, cara. Eu fiz uma live falando sobre essas questões, falando sobre as medidas do governo. E eu falei, olha, as medidas do governo são essas, pelo que parece, ele está seguindo alguns cientistas das grandes renomadas universidades do mundo, porque eu peguei um artigo, saiu no New York Times, apresentando outros 3 artigos de epidemiologistas muito famosos e de grandes centros de epidemiologia do mundo, falando que o lockdown vertical, a quarentena vertical, era o melhor, era o caminho melhor a ser seguido. Ou seja, será então que o presidente está fazendo talvez esteja embasado em alguma coisa? E talvez não seja aquilo que, por exemplo, algum jornal ou alguém está falando que o Bolsonaro é mais um genocida, maluco, irresponsável? Será que seria isso? Léo, então você está defendendo o governo. Não, eu não estou defendendo o governo. Mas você que assistiu a live, você foi atrás do artigo que eu falei na live para pesquisar de modo verdadeiro o que tinha no artigo? E se você está assistindo, você assistiu algum jornal, alguém que falou que as mortes estão sendo exponenciais, que as coisas estão feias, que nós temos que ficar em casa e que o Brasil... Teve gente que falou que o Brasil ia ter 1 milhão de mortos até a semana passada. Você foi atrás desses dados? Você leu esses artigos? Você pesquisou tudo isso? Não, mas eu não sou da área da saúde, eu não tenho que ficar fazendo isso. Não, então tudo bem, mas então cala a boca. É a melhor coisa. Porque a bagunça que existe hoje em relação a isso é muito grande. E a gente não precisa de mais pessoas desinteressadas do tema que não vão buscar as fontes primárias sobre as coisas que estão acontecendo para ficar falando uma quantidade de besteira enorme. Porque é exatamente isso que acontece sempre no nosso país, em qualquer tema que aparece. Apareceu um tema envolvido com coisa de política, é isso que acontece. Apareceu agora esse tema envolvido com coisa de ciência, é só isso que acontece. O Instituto Questão de Ciência, eles só falam mal da homeopatia porque eles são ignorantes. E o problema, cara, é que eles são ignorantes e eles são professores universitários. Eles são doutores, eles são PhDs. Ou seja, não vai achando que isso daqui que eu estou te falando não é para o favelado, não é para o cara que não consegue nem entrar na internet porque ele é tão pobre que ele nem tem um celular. Não, isso é para o cara que está dentro da universidade brasileira. Porque o cara que está dentro da universidade brasileira, tem um doutorado e fala que a homeopatia é igual a placebo, no mínimo ele é muito ignorante ou ele tem um problema neurológico sério. Porque é impossível afirmar tal coisa. E, no entanto, doutores no Brasil afirmam isso. Ou seja, o que está acontecendo com o nosso país? O que aconteceu com a nossa população que ela está completamente emburrecida? Ou seja, o mais importante é eu dar minha opinião. O mais importante é eu criticar. O mais importante é eu falar. Não é eu entender. O mais importante não é eu entender. O mais importante é eu aparecer na rede social e ganhar curtida. É eu aparecer na rede social falando mal do governo, falando bem do governo e receber curtida. Porque é isso que importa. O Brasil é status, cara. O Brasil é status. Por que você acha que eu dei esses monte de diploma aqui? Para o pessoal ver e me respeitar. Porque é isso que importa, porra. Não é isso que importa? Esse pessoal do Instituto Questão de Ciência aí, por exemplo, por que você acha que eles são grandes? Porque eles são doutores, porra. Eles podem falar, eles podem abrir a boca deles. Eles podem apontar o dedo, eles podem ir na Globo e falar que a homeopatia não funciona.
Que nem o Drauzio Varela. O Drauzio Varela, ele pode ir na Globo, ele pode ir no Roda Viva, como tem um. Ele pode ir em qualquer lugar e falar, a homeopatia não funciona, mas daí é porcariada. E pode continuar falando aquele monte de merda que ele fala e todo mundo vai respeitar ele porque ele tem diploma, porque ele é doutor, cara. É isso que importa no nosso país. Não é se você estudou, se você entendeu mesmo a coisa, ou se você pesquisou os dois lados da conversa. O que importa é o seu diploma, é o seu status. E é por isso que nós somos uma nação burra, ignorante, idiota, completamente imbecilizada. Porque a gente dá aval para quem está em faculdade, para quem está na academia, para quem tem diploma, para quem... A gente dá aval por causa disso. Se eu fosse doutor, teria muito mais gente assistindo esse vídeo. Se eu tivesse um diplomão de doutorado ali, teria muito mais gente assistindo esse vídeo. Não é mesmo? Porque é isso que importa. Não importa eu conhecer de fatos os fatos. Não importa eu estudar de verdade a coisa. Importa é parecer que eu sei. Importa é parecer que eu sou inteligente. É isso que importa no nosso país. E é por isso que a homeopatia não vai crescer se você, homeopata, não largar a mão de ser assim. Para de ser assim. Para de seguir essa cultura maluca do nosso país. Desse mundo moderno louco. De querer ter status, de querer mostrar que você tem as coisas, que você tem um título. Para de ser idiota. Tá? O Drauzio Varela, por exemplo, ele é doutor, ele sabe falar de tudo, ele tem um site que explica tudo, ele é um cara que sabe de tudo. Então, só que aí, olha isso, tem um vídeo muito interessante e antigo até dele, lá no Roda Viva. Lá, ele fala o seguinte, tem um repórter que pergunta para ele, e o senhor, o que o senhor acha da homeopatia e não sei mais o que e tal? Ele fala assim, cara, seguinte, eu acho que assim, a gente tem que entender ela, né, tal, a gente tem que ver se ela funciona, mas é que assim, quando eles fazem aqueles artigos dele lá, a gente lê e a gente não entende nada, sabe? Então assim fica difícil dialogar com eles. E no entanto, um médico que fala uma besteira desse tamanho, ele aparece em rede nacional. Ou seja, esse cara é um idiota. Esse cara é um completo idiota. Peraí, então eu sou culpado de você não entender o caramba do artigo? Eu sou culpado pela sua ignorância agora? Então eu tenho que fazer um artigo para você que caiba na sua cabeça? Isso é sério, ô Drauzio Varela? Mas não, ele aparece em rede nacional e é louvado como se fosse um deus. Olha aí, que país incrível, hein? Vamos lá, vamos continuar assim. Vamos apostar nas nossas faculdades, vamos apostar nos doutores, nos PhDs, porque eles sabem o que é ciência, não é mesmo?